José Santiago Cañizares Ruiz nasceu no dia 18 de dezembro de 1969, em Madrid, capital da Espanha. Ainda criança, o Cañizares começou a jogar futebol e foi num pequeno clube chamado Calvo Sotelo, quando em 1986 ele deixou a equipe e foi observado pelo Real Madrid, e assim foi para a base do clube merengue. E na temporada de 87-88, o Cañizares jogou no time sub-19 do Real. Em 88 e 89, fez parte do time C, o terceiro time do Real Madrid, uma espécie de triagem para saber quem poderia continuar no clube. E mesmo sem sequer ter atuado, ele foi convocado para o time sub-20 espanhol. Com 2 derrotas na fase de grupos para Iraque e Noruega, a Fúria deu adeus à Copa do Mundo Juvenil daquele ano. Já na temporada de 89-90, o Cañizares foi promovido ao time B do Real, a Castilha. Na época, a equipe disputava a 2ª divisão da Espanha e terminou rebaixada para a 3ª. O goleiro disputou 35 partidas. Sem perspectivas nesse momento de jogar no time de cima do Real, o Cañizares acabou negociado com outro clube, o Elche, para ganhar cancha e ter mais oportunidades. O time que jogava a Série B também caiu para a 3ª, e o Cañizares não conseguiu se firmar, disputou apenas 7 jogos. Para a temporada de 1991 e 1992, o Mérida foi mais uma tentativa de ganhar espaço com 23 anos. O Cañizares precisava de aparições no futebol profissional. Então, ainda na 2ª divisão espanhola, o time terminou em 6º lugar e o goleiro conseguiu finalmente mostrar seu potencial, tendo estado em campo em 38 partidas. A temporada regular no Mérida foi fundamental para que ele fosse convocado para as Olimpíadas de Barcelona em 1992. Foi reserva e nem jogou, mas já conseguiu a medalha de ouro com uma vitória por 3-2 contra a Polônia na final. O Celta de Vigo foi o primeiro clube de primeira divisão que o Cañizares conseguiu jogar. Depois de muito garimpar nos primeiros anos de carreira, ele chegou à elite do futebol nacional espanhol, no qual foi titular do time e fez uma boa temporada, com o clube terminando em 11º lugar na tabela. Ganhou inclusive o troféu Zamora, como goleiro menos vazado da competição. Com maior visibilidade, a convocação para a seleção nacional foi uma consequência. O Cañizares debutou na vitória por 1-0 contra a Dinamarca, onde ele teve que entrar por conta da expulsão do titular, o Zubizarreta, e já agarrou demais, fez defesas históricas, garantiu o triunfo da seleção, que foi decisivo para classificar o seu país para a Copa do Mundo de 1994, mostrando muita segurança no gol espanhol. Na temporada seguinte, o goleiro seguiu evoluindo e, defendendo muito, fez uma campanha muito importante na Copa do Rei, que levou o Celta até a final. Mas aí, nas cobranças, acabou perdendo de 5-4 para o Real Zaragoza e foi vice. Esse grande momento, além de levar o Cañizares à Copa do Mundo, deu a ele uma nova chance em Madrid. Pelo Celta, ele disputou 81 jogos e não ganhou títulos. No Mundial dos Estados Unidos, o Cañizares estreou como titular espanhol. Ele jogou no empate por 2-2 contra a Coreia do Sul. Aí, perdeu a posição naturalmente para o Zubizarreta. A Espanha chegou até a fase de quartas de final, quando perdeu da Itália de 2-1 e ficou pelo caminho. Na temporada de 1994 e 1995, o agora goleiro de seleção pôde voltar ao Real Madrid com 26 anos e foi reserva de buio o ano todo. Ainda fez parte do plantel madridista que ganhou o campeonato espanhol na temporada. Já na temporada de 1995 e 96, o Real teve algumas trocas de treinadores, o que atrapalhou o desempenho coletivo do time. No mais, perdeu a Supercopa Espanhola e terminou a Liga Nacional em 5º lugar. O Cañizares até teve mais oportunidades, mas ainda assim não foi o camisa 1 do time, conseguiu disputar 16 jogos e tomou 15 gols. Quando a temporada terminou, o Cañizares foi goleiro reserva espanhol na disputa da Eurocopa de 1996. Do banco, viu seus companheiros perderem nas quartas de final nos pênaltis para a Inglaterra.
Na temporada de 1996 e 97, o Canizares ainda ganhou a concorrência de Bodo Illgner, o alemão, e por isso teve poucas oportunidades no time titular do Madrid. O clube conseguiu vencer o grande campeonato espanhol e esse, portanto, foi o único troféu do ano. Sob o comando de Jupp Heynckes, o Canizares ganhou a condição de titular finalmente e fez uma boa temporada em 97-98. Já começou bem, atuando nas 2 partidas da Supercopa da Espanha, na qual o clube merengue venceu o Barcelona e foi o campeão. No Campeonato Espanhol, o Madrid terminou a Liga em 4º lugar e destinou suas forças à Champions League. Ele foi titular na fase de grupos e o Real chegou à final da competição, quando encarou a Juventus de Turim e venceu por 1-0. Para ficar com o título europeu. Quando a temporada terminou, o Canizares foi negociado com o Valência e deixou o Real Madrid após o Mundial. Pelo clube, ele somou 55 partidas em 4 anos e ganhou 4 títulos. No Mundial de 1998, a Espanha acabou decepcionando, e num grupo com Nigéria, Paraguai e Bulgária, sequer avançou às oitavas. O Canizares foi reserva mais uma vez. Somente com 30 anos que o goleirão assumiu de vez a condição de camisa 1 indiscutível de um clube. No Valência, ele permaneceu pelos próximos 10 anos e é um dos maiores jogadores da história do time, fazendo parte de uma era muito vitoriosa. Tanto que nessa temporada de 98-99, o clube fez um ótimo campeonato espanhol e terminou em 4º lugar. E na Copa Intertoto da UEFA conseguiu o título derrotando o Salzburg da Áustria. A conquista mais relevante, claro, foi da Copa do Rei. O clube eliminou simplesmente Real Madrid e Barcelona para, na decisão, derrotar o Atlético de Madrid por 3-0, com grande atuação coletiva de um troféu muito merecido, derrotando os maiores clubes do país. O goleirão disputou 53 partidas na temporada e sofreu 54 gols. Após as conquistas, o Canizares seguiu na equipe e num conjunto muito encaixado e bem treinado, já começou bem a temporada 99-2000, vencendo a Supercopa da Espanha. Ganhou a primeira perna por 1-0, depois empate em 3-3 contra o Barcelona, que deu o título ao clube do Mestalla. Em La Liga, o Valência terminou numa ótima 3ª colocação, garantindo vaga para a Champions. E na edição dessa própria temporada, 99-2000, o Valência passou em primeiro, num grupo com Bayern de Munique, tirou Lazio e Barcelona. Na decisão, encarou o ex-time do goleiro, e o Madrid acabou vencendo por 3-0, deixando então o Valência com esse vice-campeonato europeu. Após a decepção, disputou a Euro de 2000 na baliza da seleção espanhola. Com 2 vitórias diante de Eslovênia e Iugoslávia, passou da primeira fase, mas logo nas quartas perdeu de 2-1 para a França de Zidane e voltou para casa mais cedo. Na temporada de 2000 e 2001, o regular Valência seguiu jogando bem e terminou a Liga Espanhola em 5º lugar. Na Champions, o time que já não era mais uma surpresa conseguiu chegar em mais uma final. Encarou mais um gigante, o Bayern de Munique, e após empate em 1-1, o goleiro alemão Oliver Kahn foi mais feliz e decidiu a disputa de pênaltis a favor dos bávaros. Ou seja, foi mais um vice de Liga dos Campeões para o Canizares e os seus companheiros. Ele até chegou a ser consolado pelo adversário. O arqueiro foi eleito o melhor goleiro da Europa pela UEFA nessa temporada, com 55 jogos e apenas 34 gols sofridos. Na temporada seguinte, o goleirão foi primordial na conquista do Valência do Campeonato Espanhol, vencendo o troféu Zamora, como menos vazado. Assim como no ano anterior, o seu time conseguiu desbancar os gigantes para essa conquista, sobrando dentro da competição, um título naturalmente muito festejado pelo alto grau de dificuldade e que consagrou essa geração fantástica. No ano foram 40 partidas pelo clube e 26 gols sofridos.
Em 2002, o campeão nacional Canizares teria sua primeira oportunidade de ser titular espanhol em uma grande competição como a Copa do Mundo. Porém, aconteceu um acidente com ele. Um frasco de perfume que caiu no seu pé e o corte gerou uma lesão raríssima, obrigando o atleta a fazer uma cirurgia e a ser cortado do Mundial por conta dessa contusão. Foi aí que o Iker Casillas, que seria reserva, ganhou a oportunidade e não deu mais chances ao Canizares. Passada essa frustração de não poder ir à Copa, que seria o camisa 1, o goleiro, já experiente, seguiu sua carreira defendendo o gol do Valência. Na Supercopa Espanhola, vice-campeonato, o time foi atropelado pelo La Coruña. Em La Liga, não conseguiu defender o título e passou esse ano sem conquistas coletivas. Já na temporada de 2003 e 2004, o Valência voltou a vencer o título do Campeonato Espanhol. Novamente, o Canizares defendeu demais no time que teve a melhor defesa da competição e que coletivamente era muito forte, e conseguiu mais esse título nacional numa época de reconstrução do Barça e era galáctica do Madrid. Mas os comandados de Rafa Benítez venceram também a Copa da UEFA. Agora, ultrapassando as fronteiras da Espanha, vem um troféu de nível continental muito relevante. A vitória na decisão foi diante do Olympique de Marseille, parando o goleador Drogba. Na temporada, o goleirão jogou 44 partidas e tomou 27 gols. Foi reserva de Casillas na Euro de 2004, torneio no qual a Espanha sequer passou da primeira fase. Em 2004 e 2005, Valência jogou vários torneios e conseguiu um título, também de relevância europeia. Foi a Supercopa da UEFA de 2004, com vitória por 2-1 contra o campeão da Champions, o Porto de Portugal. Já na temporada seguinte, o experiente Canizares se mantinha na meta do Valência e o goleiro, que teve um auge tardio, se destacava e elevava ainda mais seu nome dentro do clube. A equipe terminou La Liga na terceira colocação e foi vice-campeã da Copa Intertoto da UEFA, portanto ficou a temporada sem conquistas. Sendo um nome constante no banco de reservas, o Canizares foi para o Mundial de 2006 com a Espanha. Dessa vez, o time já havia se classificado com uma rodada de antecedência, então ele ganhou uma chance de jogar contra a Arábia Saudita. Nas oitavas de final, a Espanha perdeu da França e ficou pelo caminho. Esse jogo contra a Arábia foi a última aparição do Canizares, que após o Mundial se aposentou da seleção nacional. Portanto, pelo seu país, o goleiro somou 46 aparições, tomou 26 gols e não conquistou nenhum título oficial. Em 2006 e 2007, o Valência não teve um desempenho tão bom e o time de Quique Flores acabou não ganhando títulos. Caiu nas quartas da Champions e terminou a Liga Espanhola em quarto lugar. Uma atuação individual do goleirão foi fora de casa contra o Barcelona, jogo que terminou empatado em 1-1 e ele pegou demais. Já a temporada de 2007-2008 representou a última da carreira do Canizares como atleta. Com quase 40 anos, ele era o símbolo de uma grande fase, uma fase espetacular do Valência, que até hoje o clube nunca mais conseguiu repetir. Assim, perdeu espaço no time naturalmente, mas era presença constante como um líder. A equipe caiu na fase de grupos da Champions, porém ganhou um título para fechar esses 10 anos com chave de ouro. Foi a Copa do Rei. O time tirou o Barcelona na semifinal e na decisão bateu o Getafe por 3-1. Com a camisa do Valência, em 10 anos foram 415 jogos e 8 títulos conquistados. Jogando por clubes em toda a sua carreira, o Canizares disputou 631 partidas, sofreu aproximadamente 589 gols e ganhou 12 títulos coletivos. Como você pode ver, Santi Canizares demorou até conseguir começar de fato a jogar, mas depois se tornou um cara muito regular no gol do Valência. Meio maluco, polêmico, ele teve uma carreira muito vitoriosa, isso não dá pra negar. Protagonizou episódios inacreditáveis, como em 2002, teve várias confusões ao longo da sua trajetória, mas no auge foi um dos melhores goleiros do planeta e agarrava demais. Esse, portanto, foi o gigante Santiago Canizares.
Canizares. A você que assistiu até aqui, só tenho a agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais. Então até a próxima e falou!